Vamos falar sobre direitos humanos, né? Compreender o que vem a ser direitos humanos. Para compreender o que vem a ser direitos humanos, precisamos lembrar que qualquer pessoa requer algumas condições básicas para sobreviver em sociedade, seja ela em função de saúde, seja ela em função de habitação, seja ela em função de transporte, né? Seja ela em função de educação. Essas necessidades básicas, elas se representam na realidade os próprios direitos humanos. Mas ao longo da própria humanidade, nós sempre tivemos direitos humanos. Evidentemente, em alguns momentos com mais ênfase e outros momentos de forma mais branda. Mas teve um momento dentro da história da humanidade que ele teve o seu apogeu, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Isso em meados de 1939 a 1945. Né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, houve a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Com a ONU, foi criado algumas comissões no sentido de normatizar, né, conceituar parâmetros no sentido de direitos humanos, ou seja, no sentido de preservar a própria humanidade. Né? Só que para a gente preservar a própria humanidade, precisamos ter mecanismos de efetivação dessa preservação. E hoje os mecanismos de privatização são mecanismos jurídicos. Então a ONU criou os conceitos, normatizou essa questão de direitos humanos e propagou ao longo de vários países. Sendo que o Brasil, alguns desses documentos, o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou e ratificou o teor desses documentos e, posteriormente, foi ao Congresso Nacional e aí se incorporou ao nosso ordenamento jurídico nacional através do decreto próprio. Mas o que podemos falar mais um pouco sobre direitos humanos para que o cidadão comum possa compreender mesmo o que vem a ser direitos humanos? Ao longo do Brasil, podemos destacar 3 histórias verídicas que ocorreram no Brasil. Uma lá em 1871, que é a história de uma escrava chamada Honorata. Essa escrava era uma menina muito nova, por volta dos seus 15 para 16 anos. O dono dela, né, colocou ela para se prostituir e ganhava dinheiro com a prostituição dessa moça. Na época, um defensor público, né, entrou na justiça para questionar esse tipo de conduta do dono dessa moça. E, no final desse processo, já a nível de recurso, ficou confirmado, através de decisão judicial, que ele era o dono dessa escrava e a escrava não seria uma pessoa, ela é equivalente a um produto. E como produto poderia fazer o que quisesse com ela, até mesmo colocar para ser prostituída. Né? Veremos mais detalhes dessa história mais adiante. Um outro fato que podemos destacar também, ao longo da história do Brasil, foi em 1865, quando o Juscelino Kubitschek, ex-presidente da República, retorna ao Brasil. Quando o avião dele aterriza no aeroporto do Brasil, automaticamente os policiais, né, do Exército, né, questionam o Juscelino e levam ele para colher depoimento dele. Sendo que o responsável por esse inquérito policial militar era um general, e sendo que esse general em questão foi o general que houve a promoção dele através do próprio Juscelino, que na época então era presidente da República. Passado algum tempo, podemos destacar um terceiro fato, que também nos causa estranheza e nos chama muita atenção, que esse já ocorreu em 1983, que é uma história de uma senhora chamada Maria da Penha. Uma senhora simples, uma senhora do lar, né? Ela foi brutalmente torturada, ela foi queimada, ela foi esfaqueada, né? Ela foi humilhada, mas graças a Deus sobreviveu para contar a história dela. Em função desse fato, dessa senhora humilde, foi-se criado a Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha é uma lei que vem no sentido de resguardar os direitos da mulher. Bem, temos essas 3 histórias verídicas, não é, que representam ou espelham um pouco da realidade social brasileira em relação ao que ela pensa, o que ela faz sobre a relação que vem a ser direitos humanos. O que eu proponho a vocês hoje? Proponho a vocês hoje que leiam um livro chamado Direitos Humanos, a ordem jurídica que emerge do flagelo de sangue. Vai estar disponível através do site da FOA. Neste livro, ele retrata essas 3 histórias, que eu falei de forma bem simples, bem sintética, e também mostra para vocês, ou seja,
faz parte da composição do livro, a parte jurídica, a normatização, a parte legal, pertinente aos textos criados pela própria ONU em relação aos direitos humanos. Todos eles pertinentes aos direitos humanos e alguns deles, ou seja, os documentos internacionais, alguns deles já foram incorporados dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Os que já foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro também fazem parte de um anexo dentro desse livro, ou seja, o leitor consegue ter uma visão macro sobre direitos humanos, né? Para finalizar, né, para a gente ter uma concepção, uma sensibilidade maior sobre o que vem a ser direitos humanos, precisamos pautar os direitos humanos, na minha visão, na minha ótica, em 4 vertentes. Respeito à pessoa, né? Independentemente de ela esteja certa ou errada, precisamos respeitá-la, né? Segundo, liberdade. A pessoa precisa ter liberdade no sentido mais absoluto da expressão da palavra. A liberdade de se expressar, a liberdade de pensar, a liberdade de expor sua ideia, da vontade no momento que ela deseja expor essa vontade. A segunda é a igualdade, né? Essa igualdade, ela perpassa pelo campo da normatização, porque como dizer que nós somos iguais, se nós temos condições biológicas distintas, mas perante a lei todos somos iguais, não é? Então essa igualdade é uma igualdade jurídica que garante uma efetividade do ponto de vista dos direitos humanos. E a quarto pilar, ou quarta vertente, é da dignidade. A dignidade já vem ser uma coisa intangível, é algo intangível. É algo que a gente não consegue avaliar, não tem como mensurar a dignidade de uma pessoa. Mas uma vez que a dignidade da pessoa ela é por uma razão ou outra violada, você quebra essa normatização, essa questão dos direitos humanos. Essa questão dos direitos humanos fica, não é, prejudicada quando você não respeita, quando você não dá liberdade, quando você não dá igualdade e quando você quebra a questão de dignidade. Então, eu proponho a todos vocês que leiam um livro, Direitos Humanos, a Ordem Jurídica que Emerge do Flagelo de Sangue, disponível no site da FOA. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado.